Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São exatamente 22 horas mais 10 minutos desta quinta-feira, dia 19 de julho de 2002. Nosso programa ao vivo, Hora da Reconciliação. Queremos compartilhar com você, queremos que você possa interagir conosco. Você liga para nós no 3342-7096, 3342-7096. Você ainda pode participar pelo nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net, ou você ainda pode interagir conosco através da nossa página no Facebook, Luiz Carlos Aparício. O tema do programa de hoje é a revelação da palavra ou a revelação da palavra de Deus. Eu quero ler com você Salmos 119 e 130. Diz assim: a exposição das tuas palavras dá esclarecimento e ainda oferece entendimento aos simples. Muito bem. Esse texto fala que a palavra de Deus esclarece. Isso é, a palavra de Deus é capaz de tirar a dúvida, de afastar o embaraço. A palavra de Deus é como luz que clareia, que põe as coisas às claras na linguagem mais popular. Se você tem estado confuso sobre sua vida, sua família, seus negócios, busque a palavra de Deus, porque ela é fonte de esclarecimento. Ela removerá toda dúvida do teu coração. Diz ainda o texto que a palavra dá entendimento aos mais simples. Observe que para compreender a palavra não é necessário grande capacidade humana, pois a própria palavra, ela é um instrumento de sabedoria. Logo, quem usa a palavra de Deus e tem Deus na sua vida, efetivamente terá uma fonte de compreensão, uma fonte que ajuda a dar entendimento. Busque a palavra, porque ela é viva e ela oferece entendimento. Busque a palavra e então siga o teu caminho com entendimento. Ela é uma fonte de riquezas em sabedoria. Diante da filosofia, da psicologia, de qualquer tipo de ciência ou de qualquer uma outra fonte, a palavra de Deus, ela não produz duplicidade. A palavra de Deus, ela não gera a ideia de que pode ser isso ou aquilo. Ela efetivamente não é de dupla interpretação. Não casa essa ideia com as Sagradas Escrituras. E por isso que a palavra de Deus é fonte segura. Vamos ler ainda Salmo 119, versículo 113. Vamos ainda buscar Salmo 119, 113, que diz: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. É exatamente essa ideia, que a palavra de Deus, além de clarear, além de dar entendimento, a palavra de Deus não produz duplicidade, porque geralmente nós entramos por um caminho de dúvida quando estamos no meio de duplicata, de coisas dúbias, de duplicidade entre uma coisa ou outra. A palavra de Deus é uma fonte que não produz essa duplicidade. Por isso, o salmista diz: eu amo a tua lei. Você quer ser uma pessoa esclarecida? Você busca entendimento? Você quer evitar a duplicidade? Ame e busque a palavra de Deus. Amém? São exatamente 22 horas mais 15 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na Guaru TV Canal 7, apresentando Hora da Reconciliação, e queremos a sua participação. Você pode fazer sua pergunta bíblica, mandar seu pedido de oração,
Você pode ainda sugerir um tema para um estudo do nosso programa, ou através do nosso portal, ou através até num dos cultos de ensino em nossa igreja. Ligue para nós então no 3342-7096, ou ainda nos mande um e-mail para contato@ministeriodareconciliação.net, ou ainda interaja conosco na rede social Facebook, na página Luiz Carlos Aparício. Nós vamos ao nosso apoio cultural e voltamos já já. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Senhor, e me conhece. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Deixa que acerto o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você para participar da Semana do Conhecimento 2012, que acontecerá nos dias 23, 25 e 27 de julho, às 8 da noite. Os temas abordados deste ano serão fenômenos sobrenaturais, ufologia, mensagens subliminares e experiências espirituais. A entrada é franca. Venha participar conosco. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha. Acesse o nosso site www.ministeriodareconciliação.net. Uma realização CETEREC, Seminário Teológico Reconciliação. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Nosso programa é ao vivo, estamos aguardando sua ligação pelo 3342-7096. Já recebemos a ligação do irmão José do Carmo, da irmã Valda, já temos a participação da irmã Júlia, lá do Perequê, via Facebook. Também temos a participação ainda no Facebook da irmã Valéria, da irmã Francisca, da irmã Débora, da irmã Ângela, do irmão Davi Borges, que participaram também curtindo o tema do nosso programa de hoje. Eu quero aproveitar esse momento de agenda para transmitir meus sentimentos à família do nosso querido irmão Samuel, da Igreja Palavra de Vida. Ele era um dos profetas do asfalto. Nós queremos então assim compartilhar o nosso sentimento com todos vocês aí pela passagem do nosso irmão para a eternidade. O velório do irmão Samuel do profeta do asfalto será amanhã 11 horas no cemitério de Morrinhos,
e o enterro está marcado para as 16 horas. Mais uma vez, os nossos sentimentos aos irmãos da Palavra de Vida, a todos que fazem parte dos profetas do asfalto, em especial pastor Aneli e também sua esposa, pastor Mauro, e a todos os familiares do nosso amado irmão que temos muito saudoso para nós, muito querido, nosso tempo de juventude ainda, no conjunto coral Novas de Alegria, lá de Helena Maria, da Assembleia de Deus, nosso irmão que cantava, solava uns hinos, muito legal, né? Mas já está fazendo isso lá em glória. Vamos então destacar agora para você o jornal A Voz do Litoral. Você já conhece o jornal? Procure no jornaleiro aí perto da sua casa este jornal e se edifique com a palavra de Deus. Observem essa semana aí a palavra do pastor: sem limpeza não há fruto. Então, se edifique lendo o jornal A Voz do Litoral. Se você quiser um pouco mais de informação sobre a nossa igreja, crie o hábito de entrar em nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. Vamos colocar a página aí para você, a página principal está aí. Nós temos os programas anteriores de TV à sua direita aí, todos eles, até o último. Tem notícias sobre a Marcha para Jesus, temos também dados de pesquisas do IBGE relacionado a religiões e ao crescimento dos evangélicos também, uma nova apresentação. Temos também aí alguns trabalhos específicos sobre Ramadã e esta disposição de alguns grupos evangélicos de estar orando pelos muçulmanos, pelos islâmicos e também pelos missionários que de alguma forma atuam nesta área. Você também vai encontrar estudos bíblicos, todos os avisos da igreja, os anúncios da igreja, sempre acessando o nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. Nós já estamos com a data de aulas para o segundo semestre do nosso seminário já marcada. Nós voltamos dia 6 de agosto. Você pode iniciar o seminário conosco agora, tá bem? Vamos então colocar a grade das matérias, está aí a grade das matérias. Nossas aulas são sempre segundas e sextas-feiras, ok? Sempre das 19h45 até as 22 horas. Na segunda-feira nós temos matéria de soteriologia, paracletologia, são as primeiras aulas. E a segunda aula, liderança, gestão e princípios de teoria geral de administração. Uma matéria que é praticamente um curso de liderança. Vale a pena você buscar mais informação, até para participar apenas dessa matéria. Sexta-feira, nós temos Religiões Mundiais, Seitas e Heresias 4, Pós-Modernismo e Modismo Teológico. É a matéria que dá status de especialização ao nosso curso em Apologética. E a segunda matéria é Introdução à Escatologia, Princípios Gerais. Você pode ir na nossa igreja, fazer sua matrícula, procure a secretária irmã Valéria. E para mais informação, você acesse o nosso portal, www.ministeriodareconciliação.net. Nós estamos de férias ainda no seminário, mas semana que vem nós temos uma programação especial na nossa igreja. A semana de 23 a 27, sempre segunda, quarta e sexta. Vamos colocar então aí na tela para você, está aí, a nossa Semana do Conhecimento 2012, temas interessantes, atuais, que nós vamos discutir sempre à luz da Bíblia e com ênfase apologética. Então nós vamos falar sobre temas ligados ao sobrenatural. Na segunda-feira, ufologia, vamos falar sobre ET e vamos falar sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, extraterrestres e objeto voador não identificado. Isso na segunda-feira. Na quarta-feira, o tema é mensagens subliminares. Vamos falar sobre o contexto de sons, de imagens, de cores. Vamos falar de mensagens subliminares. Focar de maneira apologética, sim, e principalmente destacando alguns sinais, alguns símbolos
ligados ao movimento Nova Era, que deve ser a preocupação maior do povo de Deus, porque esses sinais, de alguma forma, mudam a estrutura de pensamento do cristianismo. Na sexta-feira, sem dúvida, a melhor palestra, experiências espirituais. Vamos falar de EPM, experiência pós-morte, pessoas que tiveram experiências em estados de coma e que tiveram algum tipo de experiência com o outro lado da vida. E nós vamos estar abordando isso sob o ponto de vista bíblico, com profundidade, falando sobre esses temas. Ok? Muito bem. Vamos então adorar a Deus. Marina de Oliveira, louva ao Senhor, o belo hino, Jesus, volta logo. Te quer descansar de tudo que passou no mundo, de tudo que sofreu para ganhar o céu, de todas as vezes que foi tão humilhada só por amor a ti, mas eu tenho júbilo. Se abre, vejo a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. Adora o Senhor. O céu se abre, vejo a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. O céu se abre, vejo a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. O céu se abre, vejo a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. O céu se abre, vejo a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. O céu se abre, vejo a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é Jeová. O céu se abre, vejo a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. O céu se abre, vejo a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. É santo, é santo, é santo, é santo. É santo, é santo, é santo, é santo. Santo, santo, santo. É santo, é santo, é santo, é santo. Aleluia! Você segue assistindo Hora da Reconciliação, aqui pela Guaru TV, canal 7. São exatamente 22 horas mais 29 minutos. Nosso programa ao vivo, você pode ligar 33427096. Faça sua pergunta bíblica, encaminhe seu pedido de oração, ok? Faça a sugestão de algum tema para nós estarmos abordando no nosso programa, tá bem? Vamos então iniciar respondendo aos nossos telespectadores. A primeira pergunta é: haverá salvação após o arrebatamento? Nós falamos sobre esse tema aqui recentemente. E com certeza dizemos que sim. Podemos afirmar que sim, que haverá salvação após o arrebatamento da igreja, ou seja, salvação no evento seguinte, ou tempo seguinte, que é a grande tribulação. Vamos ler Apocalipse capítulo 7.
versículos 9, depois o 13 e o 14. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. 13. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de branco, a veste branca representa salvos. Quem são e de onde vieram? 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O texto é muito claro, bem pedagógico, ok? Está aí então a resposta para o nosso amado irmão Wilson. Muito bem, irmã Angélica faz a seguinte pergunta. É possível o amor acabar ao longo do matrimônio, ao longo do casamento? A nossa resposta é sim, mas vamos considerar algumas coisas. Nós acreditamos que esta possibilidade, ela pode acontecer, mas nós precisamos efetivamente crer que Deus é Deus de renovação. Quando nós nos colocamos na mão de Deus e nos debruçamos aos pés do Senhor Deus, nós podemos sim presenciar o milagre, a ação de Deus de renovação do amor dentro do casamento. Porém, se nós mantivermos uma posição de distantes de Deus, sem compromisso com a vida com Deus, e pior, buscando Deus só na hora do aperto, nós teremos dificuldades nessa área. Mas por que teremos? Quando refletimos problemas, ou individuais, ou bilaterais, ou unilaterais dentro do casamento, é porque ou os dois ou um estão com problemas sérios com Deus. E começamos a ter reflexos em outras áreas da vida. Outra coisa que nós precisamos entender é que o amor, ele passa por mudanças. Não significa que ele esfriou, mas ele se tornou mais maduro. E isso elimina aquela ideia da paixão inconsequente que temos de amor em nossa juventude. Temos observado, irmãos, que pela graça de Deus se mantém casado por longo tempo, mas construíram ou constituíram casamento na adolescência, numa juventude ainda prematura, experimentaram neste tempo anterior ao casamento o furacão da paixão e não conseguem perceber que com o tempo o amor amadurece. Mesmo uma pessoa, que conhece alguém e casa pela primeira vez com alguém, em idade mais avançada, ele vai experimentar um modelo de amor bastante diferente daquele que é vivenciado na adolescência ou na juventude. Outro caso, muitos de nós também casamos movidos pela tal paixão, às vezes até por uma atração física, e com o tempo percebemos que nunca amamos de verdade. Isso também pode acontecer. Também existem casais que se uniram antes de estar em Cristo e fora dos padrões que possibilitavam a proteção de Deus na constituição desse casamento. E por isso acabam carregando consequências de uma decisão fora de Cristo e que nós precisamos de maturidade para poder lidar com determinadas coisas.
o que é preciso ressaltar é que a Bíblia não dá sustentação ao divórcio sobre a alegação de que o amor acabou ou da incompatibilidade de gênios. É dever do cristão lutar por seu casamento e buscar a renovação dos laços do matrimônio. Todos que têm interesse de ter a bênção de Deus sobre o seu casamento devem ser os primeiros a estar em culto de família. Quando existir encontros de casais, palestra para casais, retiros para casais, oportunidades para estarem juntos e falar de amor matrimonialmente, fazer isso. Mas muitos de nós somos negligentes, displicentes com a nossa própria vida familiar e não damos valor para essas coisas. E o que vamos perceber é rachas, vamos perceber dificuldades para manter algo, porque muitas das vezes nós não cuidamos. Casamento é semelhante a uma árvore, precisa ser cuidado. Semelhante a uma planta, precisa ser regado, precisa ser cortado algumas coisas, para que possa ter força, para dar frutos. E muitos de nós não fazemos isso. Achamos que casamento é capim, que nasce, e sem cuidado nenhum, vai crescendo, crescendo, e nós não precisamos estar cuidando dele. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mancha. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, venerado entre todos seja o casamento e o leito sem mácula. Casamento é para ser venerado, ou seja, essa questão deve ser cuidado, deve ser tido como algo até sagrado, deve ser visto até como algo santificado por Deus. E nós devemos cuidar do nosso casamento na mesma condição que cuidamos da nossa vida espiritual. Quero ainda ir lá para Malaquias. Vamos lá para Malaquias, capítulo 2, versículo 14 e versículo 16. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio ou o repúdio e aquele que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais para com vossos cônjuges. Observem bem que o Deus da Bíblia aborrece o divórcio. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quero dizer à nossa irmã Angélica que assuntos de família são muito específicos. Eu posso falar aqui de princípios, mas dependendo do caso, dependendo da situação, irmã, busque apoio, busque ajuda. Eu estou voltando novamente a dar consultoria e fazer novamente terapia familiar. Estou cuidando disso novamente. Já estou recebendo algumas pessoas para isso, para algum aconselhamento, para algum tratamento, para algum acompanhamento bíblico, não digo bíblico sobre isso. Então, se a irmã quiser, fique à vontade para nos procurar, será um prazer lhe atender. Tá bem? Muito bem. São exatamente 22 horas mais 39 minutos. Você pode ligar para nós, 33427096. Faça a sua pergunta bíblica e nós estaremos respondendo você. Faça também o seu pedido de oração, que nós estaremos te atendendo. Vamos então para o nosso apoio cultural, voltamos em seguida. O
Ministério Evangélico da Reconciliação convida você para participar da Semana do Conhecimento 2012, que acontecerá nos dias 23, 25 e 27 de julho, às 8 da noite. Os temas abordados deste ano serão fenômenos sobrenaturais, ufologia, mensagens subliminares e experiências espirituais. A entrada é franca. Venha participar conosco. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha. Acesse nosso site www.ministériodareconciliação.net. Uma realização CETEREC, Seminário Teológico Reconciliação. Compromisso com a verdade bíblica, a hora da reconciliação. Apresentação, pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quarta-feira, às 10h10 da noite. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade, matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas e mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa. Este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus na nossa igreja. Literaturas modernas de fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação. Domingo às 18 horas. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Você pode ligar para nós estamos ao vivo, apresentando Hora da Reconciliação, aqui pela Guaru TV, canal 7. São exatamente 22 horas mais 43 minutos desta quinta-feira, 19 de julho. Eu quero mais uma vez lamentar e transmitir os meus sentimentos à família do nosso querido irmão Samuel, da Palavra de Vida, ele que era um dos profetas do asfalto e que passou para a eternidade. O velório será amanhã, 11 horas, no cemitério de Morrinhos, e o enterro está marcado para as 16 horas. Nossos sentimentos aos familiares e também a todos os meus queridos irmãos da querida Igreja Palavra de Vida. 33427096, você liga para nós, faça que nem a irmã Luciana, irmão José do Carmo, a irmã Valda, a irmã Júlia, participe do nosso programa. Você pode mandar sua pergunta bíblica, você pode também sugerir um tema de estudo, e encaminhar o seu pedido de oração, ok? Vamos então reforçar a nossa programação de cultos desse final de semana. Quero convidar você para estar conosco, tá bem? Domingo, 9 da manhã, nós temos evangelismo, tá bom? Se encontrar na igreja, 9 da manhã, para uma breve oração e depois os irmãos, com orientação, saírem para evangelização. Então, domingo, 9 da manhã, evangelismo pessoal. Depois, às 18 horas, nós temos escola bíblica dominical. Estamos estudando lições novas. Vou colocar na tela aí para você as lições desse trimestre. É um tema muito interessante porque fala das aflições da vida terrena, das aflições que nós podemos dizer da vida cristã. Como crente, se comportar, reagir, agir, decidir diante das aflições da vida, que é um marco presente na vida do crente, tá bom? Então, todo domingo, 18 horas. Tem classe para as crianças também. 19 horas e 30 minutos,
o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus, tá bom? Você está convidado. Nós temos culto ainda na quarta-feira, sendo que na semana que vem, por conta da Semana do Conhecimento, será específico a respeito da Semana do Conhecimento. Tá bom? Vamos colocar na tela mais uma vez aí a nossa chamadinha da Semana do Conhecimento. Está aí, ok? A entrada é franca. Gostaria de pedir para você, nós vamos ter uma farta citação de versículos bíblicos, para dar bastante respaldo apologético à ministração. Então você leve caneta, leve bloco de rascunho, é muito importante para você estar anotando as coisas. A entrada é franca para todas as pessoas, sejam da nossa igreja, pessoas do seminário ou não, tá bem? Para todos os irmãos e também para irmãos de outras igrejas e você, inclusive, que não é evangélico e queira estar conosco se o assunto te interessar. Segunda-feira, ufologia, ETs e OVNIs. Nós teremos filmes, inclusive, abordando esse tema. Mensagens subliminares na quarta-feira. Também teremos, ok, algum vídeo sobre o tema. E a mensagem, o assunto está bastante apologético, com bastante conteúdo, inclusive focando os sinais utilizados pelo movimento Nova Era, com a predisposição de apagar tudo aquilo que é conceito e fundamento do cristianismo. Na sexta-feira, sem dúvida, a matéria que está sendo mais explorada hoje no meio acadêmico, no meio científico e também em religiões ligadas ao espiritismo, que são experiências espirituais. Pessoas em estado de coma que sim tiveram alguma experiência pós-morte. E nós vamos estar falando sobre isso à luz da palavra de Deus. Então, 23, 25, 27, segunda, quarta e sexta, sempre às 20 horas na nossa igreja. Estará conosco o cantor Alex Graça, adorando a Deus durante essa semana, para nossa alegria. Queremos então, assim, convidar você com mais esse entusiasmo para estar conosco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, tá bom? Vamos adorar a Deus e nós voltamos em seguida. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Canta pra mim, canta. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero
Estamos de volta com a Hora da Reconciliação. Dá tempo de você ligar ainda, 3342-7096. Mande seu pedido de oração. Vamos continuar respondendo perguntas dos nossos telespectadores. Pastor, voltando à sua entrevista no programa da última segunda-feira, Frente a Frente, sobre o tema A Liberdade, poderíamos afirmar que a liberdade de um termina quando começa a do outro? Sim, quando dissemos que o direito individual é limitado pelo direito coletivo, é exatamente isso que tentamos dizer. Tá bem? Numa linguagem um pouco mais técnica, mas foi isso que queremos dizer. Tiago 1,25 fala sobre a lei da liberdade. Ora, se é lei, toda lei tem suas ressalvas, tem suas considerações, sua regra e sua exceção. Vamos lá, Tiago 1,25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ok? Vamos ainda para mais uma pergunta. Pastor, a lição número 1 da CPAD, desse trimestre, fala que no mundo tereis aflições. O amado pode explicar melhor o que as aflições produzem, ou podem produzir na vida do cristão? Muito bem. Vamos lá então para o texto, João 16:33. É o melhor texto sobre o tema. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observe o texto. Ele cita diretamente que as aflições podem produzir prejuízo à paz. E quando eu entro em conflito interior, que é essa ausência de paz, eu apresento sinais, por exemplo, de medo, e isso me paralisa, eu fico paralisado. Posso também apresentar sinais, na falta de paz, de desespero, e eu passo a ter reações intempestivas, agressivas e inconsequentes. A minha falta de paz, por conta das aflições, também pode me levar à perturbação. E isso me levar à perda de controle, perda de capacidade de refletir, de pensar e de decidir com equilíbrio. Ok? Então, objetivamente, as aflições, elas podem nos levar a isso. Tá bom? Mais uma pergunta. Pastor, qual a receita bíblica para se enfrentar às aflições? Vamos lá para o melhor texto. Eu, quando passei grandes provas, tive uma pessoa muito próxima de mim que ela me mandava esse texto todos os dias, e isso acho que por uns 90 dias ela teve este cuidado para com a minha vida. Provérbios 24:10, quando eu estive em profunda depressão, 2 anos da minha vida em profunda depressão, emagreci 18 quilos, realmente não foi fácil, mas observem só, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esse texto é o melhor texto para falar de receita bíblica para se enfrentar às aflições. O que eu preciso ter? Ânimo. 2, coragem. 3, força. 4, estímulo. 5, alegria. 6, confiança. Essas palavras juntas podem se constituir realmente uma receita de um remédio para se enfrentar as coisas. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos para um caminho de fé de que Deus pode mudar a situação. E Deus às vezes não muda a situação, muda a gente. A proposta de Deus não é mudar aquela aflição ou aquela situação,
mas mudar a gente, como a gente vê o problema, como a gente encara a circunstância e a situação. E para isso, nós precisamos de ter ânimo para enfrentar, coragem para passar por tudo isso, buscar força em Deus, nos sentir estimulados a enfrentar a situação, alegria, porque a alegria é fundamental para nós podermos superarmos as adversidades psicológicas e até as espirituais. Por isso que a alegria é citada no fruto do Espírito. E a confiança, que é óbvio, está ligada ao campo da fé, mas do tipo, ainda que Deus não mude a circunstância, eu vou passar por ela, chegar do outro lado, com um aprendizado novo, com uma realidade nova. É isso que eu preciso entender e compreender, e estar aberto para este aprendizado da parte de Deus nas aflições. Ok? Eu quero mais uma vez, repartir com os meus amados irmãos os nossos sentimentos pela passagem do nosso irmão Samuel, da Palavra de Vida, ele que foi um dos profetas do asfalto. Está aí o nosso irmão, a foto. Nós recuperamos a foto para os irmãos lembrar do nosso amado irmão. Está aí. Nós vamos então orar pela família do nosso irmão, orar pelos nossos irmãos da Palavra de Vida, pedir para que Deus console os corações dos familiares e também dos irmãos da Palavra de Vida. Então, reiteramos a passagem para a eternidade do nosso irmão Samuel, dos profetas do asfalto. O velório será às 11 horas em Morrinhos e o enterro está marcado para as 16 horas. O irmão Ayrton, do Ministério Palavra de Vida, aluno da FATA, presidente do Motoclube, agradece ao pastor pela homenagem ao irmão Samuel. O Samuel foi muito querido da gente também. Há muito tempo nós não tínhamos contato, é verdade, mas muito querido da gente na nossa época ainda de juventude, no conjunto coral de Helena Maria, nosso irmão cantava no tenor junto com a gente, e nós fomos muitos amigos junto ao lado do pastor Jonatas, que está lá na Bahia hoje. Nós andávamos sempre juntos, né? Um abraço para vocês todos aí da Palavra de Vida, os nossos sentimentos, meus queridos irmãos daí. O irmão Domingos, da Rádio Nova Vida, pede oração por sua vida. Irmão Domingos, que fez sonoplastia para mim, em 1900 e bolinha, será que é? Um abraço para ti. Manda um abraço aí para o Silvio também. A irmã Luciana pede oração por sua irmã Renata, que se encontra enferma. Manda um abraço para os irmãos. Amém, querido. Um abraço para você também. Estaremos orando pela Renata. Também o irmão José do Carmo parabeniza pelo programa, pede oração por sua família e também pela Semana do Conhecimento, para que seja uma bênção e que alcance muitas vidas. Amém. A irmã Valda pede oração pela irmã Luísa Nelly, que se encontra enferma e passará pelo médico segunda-feira para marcar cirurgia. Também vamos orar pela irmã Júlia. Vamos estar orando uns pelos outros. Pai amado, Pai querido, em primeiro lugar, eu te louvo, te agradeço, porque nós temos uma esperança que o mundo não tem. Sabemos que um dia vamos encontrar teu servo, o irmão Samuel, que tem passado para ti no dia de hoje, e nós queremos nesta hora orar pelos seus familiares e também pelos irmãos da Palavra de Vida, que tu possa consolar cada um dos irmãos com a palavra de 1 Tessalonicenses 4, que diz que nós não precederemos aos que dormem, mas que todos seremos transformados, e eles primeiro arrebatados e depois transformados, e juntos estaremos com o Senhor. Que tu possa consolar o teu povo com essas palavras. Oramos pela irmã Júlia, por sua família, pedimos, Senhor, a tua bênção sobre essa tua serva. Oramos pela Luísa Nelly, que tu possa, Senhor, dar graça, possa dar saúde a esta vida e colocar médicos, Senhor, usados por ti diante dela. Oramos também pelo irmão José do Carmo, sua família. Lembramos do trabalho da semana que vem na igreja, sobre a Semana do Conhecimento, que tu nos dê graça e que o teu Espírito incomode muitas pessoas para estarem ali conosco. Oramos pela irmã Renata, irmã da Luciana, que a tua bênção alcance a tua filha, dá saúde a essa tua serva, dá graça, Senhor, da saúde psicológica. Oramos também
pelo irmão Domingos, dá força a esse teu servo, ajuda esse teu filho. Oramos ainda, Senhor, pelo irmão Ayrton, da Palavra de Vida, que foi nosso aluno ali na FATA, e que é o presidente do Motoclube, ó Deus, aonde o irmão Samuel ali participou. Senhor, que a tua bênção alcance todo o teu povo. Oramos por essa emissora, por este veículo de comunicação, por aqueles que aqui presidem, por aqueles que aqui trabalham, por aqueles que aqui anunciam, por aqueles que de alguma forma participam, ó Senhor, deste veículo. Oramos por este programa, por nossa equipe, oramos pelo Ministério da Reconciliação, por cada um dos teus servos que ajudam a manter esta programação no ar. Alcança vidas esta hora, alcança famílias, alcança todos com tua graça, com tua misericórdia e com a revelação de Jesus Cristo. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.